Olá, pessoal do Profit 2024, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui mais um ano na nossa edição para trazer para vocês um pouco da nossa contribuição para esse nosso mundo fashion da tradução, interpretação, audiodescrição, acessibilidade, assuntos diversos relacionados às nossas carreiras profissionais. Então, sem muito mais delongas, gostaria de também contribuir um pouquinho com isso. E aqui vai, então, essa minha contribuição, que é relacionada a Just Translation. Just Translation significaria uma tradução feita de forma justa, com justiça, né? E, obviamente, por conta disso, falaremos sobre a justiça e também injustiça translacional. É um assunto que, digamos assim, não tem muita pesquisa ainda, só que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Um pouquinho da minha apresentação para vocês, eu sou a Alessandra Harmel, sou tradutora pública, também docente de ensino superior, tenho especialização em direito empresarial, especialização em tradução e interpretação, que também é a pesquisa do meu mestrado, além disso, trabalho como revisora e conteudista, né? Então, algumas das coisas que eu faço. Aí, vamos falar, então, dando uma iniciação aqui, né, uma introdução a respeito de injustiça social, né, para um embasamento. Então, o que viria a ser a injustiça social? É tratamento desigual de um grupo de pessoas em uma sociedade, e ela afeta tanto as sociedades quanto as suas instituições, e alguns exemplos incluem a injustiça racial e a falta de oportunidades, né? Então, com relação à injustiça racial, são as pessoas de raças ou de cores diferentes, né, afetadas de forma desproporcional, por conta também de pobreza, crime, violência, e sofrer a discriminação no emprego, na moradia, na educação, enfim. E também o que acontece em relação à injustiça social afeta não só a questão racial, né, mas a questão das classes sociais, a marginalização por falta de poder aquisitivo, ou então ainda por outras questões que são correlatas. Então, falando sobre isso, né, vamos agora recortar um pouquinho sobre o que é justiça linguística, né? Então, a justiça linguística se refere à equidade no acesso à informação. É um equilíbrio, é uma igualdade. E são também os serviços com base na linguagem, assegurando que todas as pessoas, independentemente de sua língua materna, possam se comunicar e participar de eventos e exercer os seus direitos. É isso que nós proporcionamos com a tradução. E, então, como é que se dá essa justiça linguística, né? Primeiro lugar, com acesso à informação. Claro, temos isso em muita voga, hoje falamos a respeito de acesso à informação, de negacionismo, de censura, enfim, são tópicos muito frequentes para nós. E esse acesso à informação, ele não é somente por notícias, né, por news, por mídias, por veículos de comunicação. É o acesso também para que garantir que os acessos a documentos legais, serviços sociais e outras comunicações importantes estejam disponíveis em várias línguas, como, por exemplo, algum assunto da ONU, algum assunto das cortes na Europa, que vão afetar os países que são membros, então tem que estar disponíveis em vários idiomas. Para isso, temos os serviços, então, para garantir esse acesso de tradução e interpretação, que justamente são dados em ambientes públicos, né, como os hospitais, os tribunais, órgãos públicos de atendimento, né, e
Por quê? Porque eles recebem pessoas de vários idiomas, né, de idiomas diferentes, e eles precisam ser compreendidos. No caso, por exemplo, da tradução juramentada, não é só nos tribunais, ou a interpretação forense que existe a interpretação em cartórios. Hoje, por exemplo, eu acabei de fazer uma interpretação, um evento para marcação de casamento, num cartório de registro civil. Por quê? Porque um dos pretendentes a cônjuge, né, um dos noivos é estrangeiro, é americano, então precisa do tradutor público presente ao ato para que seja validada esse rito e, obviamente, para que haja a compreensão das partes envolvidas ali, desse estrangeiro que tem que entender não só o que esteja escrito linguisticamente falando, mas o teor daquilo e o que representa e representará para essa pessoa no seu presente e no seu futuro. O respeito à diversidade linguística, claro, promover uma abordagem inclusiva que valorize as línguas e culturas de diferentes grupos, combatendo o preconceito e a exclusão. Isso em todos os momentos e em todos os níveis sociais. E o direito de linguagem, para defender o direito dos indivíduos de se expressarem em sua língua nativa, especialmente em contextos legais ou administrativos, né? Então, a pessoa tendo ali um intérprete, um tradutor ao seu lado, vai ter essa garantia de compreensão e alusão ao que seja necessário. Então, isso seria a justiça, o ideal, o que ocorre, o que tem que ocorrer. Agora, e a injustiça translacional? Como ela ocorre? O que acontece com isso? Essa injustiça se refere a situações em que as barreiras linguísticas e culturais dificultam a tradução e a comunicação entre essas diferentes culturas, né? Elas, por causa disso, não são justas ou equitativas, elas não são igualitárias, e elas podem, inclusive, causar contextos de violência, de disputas, de discriminação, saias justas, enfim, é o que acontece no caso de uma falta de compreensão na tradução, na interpretação, naquilo que esteja ocorrendo nas duas diferentes culturas. E, para falar sobre isso, existe a Emily Apter, que é uma pesquisadora justamente nessa área, né, de linguística translacional, de injustiça translacional. Então, translational equilibrity, quer dizer, essa igualdade que deve existir para as liberdades referentes justamente à questão quando há necessidade de tradução. E o que ela coloca, né? Nós temos até um videozinho aqui, depois, se vocês quiserem, a gente pode assistir, né? Ela fala sobre o direito de uma cidadania cosmopolita, justamente por conta das imigrações, como existem imigrantes, refugiados, esse movimento tão frequente e tão grande, maiormente na nossa atualidade. E mostra como essas questões de língua e tradução tem tido uma urgência política importante no contexto de crise, principalmente dos refugiados, nessa crise global dos refugiados. E ela discute esse cosmopolitanismo em relação à migração e ao conceito linguístico de cidadania. Ela explora as zonas translacionais, né, o trânsito que existe nesse centro de detenções, o status de perigos políticos, justamente dessas passagens que são um meio para se chegar aos países onde as pessoas realmente serão acolhidas, né? E as políticas de triagem translacional e de teste de sotaque. Isso é uma coisa que acontece que acaba interrompendo muito os processos e dificultando os ritos, né? E ela tem uma abordagem, né, muito próxima a essa crise dos refugiados, como uma condição que produz novas faltas de liberdade, ou dificuldades de liberdade de expressão,
e, obviamente, que culminam nessa injustiça translacional. Afinal de contas, não é somente o conhecimento do idioma na sua parte linguística, ou na sua sintaxe, ou no seu léxico, que vai fazer com que as pessoas compreendam, principalmente nas áreas que são fronteiriças, ou ainda nos aeroportos, ou nos portos, ou nas estações onde existe a imigração. Então, não é uma questão somente de pessoas que sejam refugiadas ou necessitadas urgentes. Outras pessoas também, até turistas, podem sofrer com esse tipo de dificuldade comunicativa. E ela se refere, então, a essa condição em que as palavras, as frases, os sentimentos são mal traduzidos, ou eles são considerados intraduzíveis. Às vezes, um sinal é mal interpretado, uma palavra, um ruído, uma expressão facial, né? E, óbvio, que isso vai resultar em injustiças que afetam a comunicação e a compreensão entre diferentes culturas e contextos políticos. Então, para se evitar isso, é que existem hoje mais estudos e pesquisas e um movimento que possa propiciar soluções ou minimamente sugestões de como solucionar esse tipo de problema que é tão intrínseco. E essa teoria explorada por Apter, ela destaca como essas falhas na tradução podem criar novas formas de opressão e silenciamento, especialmente em situações de crise, como a dos refugiados, né? E essas informações são relevantes nos contextos específicos, e óbvio que elas têm aí o ponto de partida nos movimentos sociais, né? Agora, alguns exemplos de como essa injustiça translacional pode se manifestar nos vários contextos, né? Então, por exemplo, durante processos legais, né, com testemunhos de vítimas, a tradução pode ser inadequada, né? Como no caso de vítimas de violência, de gênero, tráfico humano, as pessoas são, por exemplo, sofrem a violência em um país que não seja o seu, e fica muito difícil, porque elas já estão ali traumatizadas, elas já estão afetadas psicologicamente, e aí, para elas fazerem a explicação do que aconteceu de uma maneira que seja pertinente, pode levar um tempo. Essa compreensão tem que ser muito bem apoiada, né? Pode distorcer a compreensão dos eventos e se levar a julgamentos injustos. Na saúde pública também, as campanhas de saúde, de informações que eventualmente são mal traduzidas, podem causar mal-entendidos na comunidade, não é? Uma campanha de vacinação, por exemplo, que é mal traduzida para aqueles estrangeiros daquela comunidade, podem gerar dúvidas, podem gerar, inclusive, doenças, porque a pessoa vai tomar uma decisão de ser inoculado ou não, de receber aquela vacinação ou não, dependendo da sua compreensão, que obviamente está pautada numa tradução, numa interpretação, né? Os documentos jurídicos, então, nem se fala da grande responsabilidade, existe nos outros também, mas os documentos jurídicos, eles não podem conter falhas na hora da interpretação, né? Na hora do seu entendimento, porque são contratos, regulamentos, são peças processuais que, se não forem traduzidos de forma adequada, podem resultar em consequências legais desastrosas para os indivíduos que falam uma língua menos comum, os que sejam leigos, ou mesmo que a língua seja comum e que não seja entendida, não é? Como uma profissional que trabalha muito com tradução jurídica, principalmente no caso de fazer versão do português para um idioma estrangeiro, no meu caso o inglês, a gente tem que fazer uma adequação muito precisa do público-alvo, quer que seja, para onde vai aquela tradução, porque não é pelo fato de ser traduzido do português para o inglês que vai ser a mesma coisa aquele termo. Temos que fazer uma busca no sistema jurídico daquele país que esteja recebendo o documento traduzido para o idioma inglês. Porque se for os Estados Unidos, é um sistema. Se for o Canadá, é outro sistema. Se for o Reino Unido,
Novamente, outro sistema, e nós temos que fazer a adequação fraseológica, a adequação terminológica, porque existem termos no direito brasileiro que não existem nesses países, então eles têm que ser explicados, eles têm que ser bem traduzidos, para que não haja qualquer tipo de comoção ou confusão na hora de uma interpretação para quem esteja vendo isso fora, né? Então, muito importante que as traduções e interpretações sejam bem realizadas. Também vemos, eventualmente, a questão da injustiça translacional nos relatos de crises humanitárias. Por vezes, uma tradução não vai trazer todo aquele contexto da mesma forma tão impactante como foi num idioma original, né? E como nas situações de desastre, de catástrofes naturais, ou então mesmo de guerras, de conflitos, né? As traduções de relatórios ou comunicados que tenham qualquer tipo de falha nesse sentido, em transmitir essa urgência, a natureza das necessidades, pode causar injustiça social. Na literatura e na cultura, né, as traduções de obras literárias ou culturais que não levam em conta essas nuances culturais podem desvirtuar o significado original. Nós estamos falando aí numa licença poética, nós estamos falando aí numa adaptação, mas eventualmente numa falha que torne isso injusto para aqueles que vão fazer a sua leitura. E as notícias, então, o tempo todo nós precisamos ter cautela na hora de receber, porque os erros de tradução ou de interpretação podem ocasionar danos irreparáveis para a sociedade em nível global, seja qual o contexto for, né? Isso vivemos hoje com muita frequência no dia a dia. Então, como é que essa injustiça translacional impacta as comunidades, né? De várias maneiras, como nós já vimos aí, né, anteriormente, com relação ao excesso de informação, quando informações críticas, relevantes, importantes, como avisos de saúde pública, orientações legais, orientações, no caso, de emergências ou de urgências, não sejam traduzidas adequadamente para certas comunidades, especialmente as que falam idiomas minoritários ou dialetos locais, e essas pessoas dessas comunidades podem ser deixadas à margem. Isso é dano irreparável. Com violações de direitos, algo um pouco, né, tanto vai do micro quanto para o macro, são contextos de violência de gênero, de discriminação também, e com relação a zonas de conflito, não é verdade? E o que essas pessoas precisam é justamente de traduções precisas, porque na falta dessa precisão, pode dificultar que as vítimas também denunciem os abusos que venham sofrendo, e que elas tenham acesso a esses recursos legais, porque elas acabam não sabendo como elas podem reagir quando sofrem esse tipo de violência de seus direitos, né? A exclusão social é também um outro impacto dentro das comunidades que não conseguem se comunicar efetivamente por causa das barreiras linguísticas. Então, vejam como é importante existirem os glossários, as comunicações entre os profissionais, tanto os profissionais da tradução quanto os profissionais das áreas de especialidade, os órgãos públicos, para que as pessoas não se sintam marginalizadas, não exista uma divisão social, que os processos de decisão possam ser realmente claros, possam ser efetivos naquilo que propõem. E também, óbvio, que nós temos aí uma questão extremamente relevante, que é um pouquinho de cada um desses que nós falamos, que são os psicológicos, a sensação de não ter sido compreendido individualmente, ou mesmo dentro da comunidade, de não ter o acesso a serviços de informação, porque a tradução é inadequada, a pessoa não sabe para onde ir. Então, tudo tem que ser muito bem explicitado, tem que ser acordado, tem que ser
explicado para se evitar a injustiça. Mais um pouquinho a respeito disso, continuamos com a desigualdade social nos serviços de saúde. Isso é um dos maiores medos que nós temos, né, tanto na jurídica quanto de serviços de saúde, porque é a vida e a saúde das pessoas em jogo e em risco aqui, né? A injustiça translacional pode resultar em diagnósticos errôneos, tratamentos inadequados, os pacientes que não conseguem se comunicar eficazmente e eles podem não receber os cuidados necessários. Nós temos vários exemplos disso, não é só em pessoas que, vamos dizer assim, não conheçam o idioma, mas por vezes possam não conhecer exatamente aquela área de especialidade. Um turista que pode conhecer o idioma onde ele esteja visitando, só que ele não conhece especificidade se ele passa mal, se ele tem um mal súbito, se sofre um acidente e vai para um hospital. É uma linguagem totalmente diferente. Primeiro porque a pessoa é um paciente, não é? E aí já está fragilizado, já é uma vítima por conta disso. Chega no hospital, ele não tem condições, nem no idioma dele mesmo, e nem no idioma onde ele estiver, de contar o que aconteceu, falar sobre os seus sintomas, apresentar o mínimo de informações para um diagnóstico. Então, esse tipo de situação exige um profissional que esteja amparando e que tenha uma precisão na hora da tradução ou da interpretação, para que possa servir a essa pessoa, a esse paciente, a essa vítima, de maneira eficaz a receber o seu tratamento justo e adequado. E lógico que, por conta de tudo isso, impacto econômico, que a barreira linguística pode prejudicar a integração econômica de comunidades, delimitando aí, ou limitando tenazmente, um acesso a empregos, a formação profissional, as crianças irem para a escola, enfim, tudo isso é um impacto que a injustiça translacional pode trazer, não é? E esses fatores nós aí alinhamos desse jeito, mas eles se interconectam. E eles criam um ciclo de desvantagens que é muito difícil de romper. E é crucial que os esforços para combater a injustiça sejam integrados em políticas e práticas comunitárias e em políticas sociais efetivas, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. É isso que nós tentamos proporcionar enquanto tradutores e intérpretes. E aí algumas coisas, né, de uma abordagem multifacetada de sugestões para como resolver essa injustiça, né, translacional. Então, com o quê? Lógico, com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Formação de tradutores e intérpretes, especialização de tradutores e intérpretes, pessoas engajadas enquanto tradutores e intérpretes, audiodescritores, enfim. Então, capacitar profissionais com as habilidades em contextos culturais e éticos específicos para melhorar a condição da tradução e interpretação. Trazemos aqui, então, todo um discurso que nos remete àquilo. Nossa profissão não vai acabar. Ela tem acesso a muitos recursos para cada vez melhorar o que nós queremos, que é justamente trazer uma qualidade para o nosso trabalho e ser uma parte na resolução da injustiça translacional. Acesso a recursos, acabamos de falar, garantir que materiais traduzidos estejam e sejam acessíveis a todos os grupos. Isso exige um engajamento na formação, na educação, no sistema de informações que as pessoas recebem por meio de veículos de comunicação, por meio da educação nas escolas e nas comunidades, né? Especialmente para as pessoas marginalizadas, aí também uma política que aborde isso de forma bastante efetiva é necessária, né?
Também inclui a tradução dos documentos jurídicos e as informações relevantes. Então, não atinge só as pessoas necessitadas, que sejam pobres ou que sejam vitimizadas. Existe também para as grandes empresas, para os grandes conglomerados, porque eles podem sofrer uma injustiça social também na hora de uma interpretação errônea de um contrato, não é? Isso, eles não saem da injustiça ou do perigo de uma injustiça translacional, porque eles têm recursos, eles têm meios. Acontece com qualquer pessoa, qualquer entidade, em qualquer nível social. Também aqui uma expectativa de desenvolvimento de diretrizes éticas, né, criando normas que promovam a equidade e a justiça nas práticas de tradução, especialmente em contextos sensíveis, para que as pessoas tenham a consciência de que não basta a gente simplesmente contar com tradução automática, por exemplo, para fazer, lógico que ajuda, mas os tradutores que sejam, e intérpretes, lógico, que sejam especializados, que sejam engajados, que sejam cientes da sua ética profissional e do seu compromisso com a terminologia e com a adequação a esses documentos que são base nas vidas das pessoas, que vão fazer toda a diferença para um progresso e uma evolução. E, lógico, utilizando aqui a tecnologia também como um recurso para implementar, né, as ferramentas de tradução assistida que nós estamos falando agora, serviços de interpretação remota ou presencial, usar dos instrumentos, usar da tecnologia, sim, para otimizar isso, mas tendo em mente que a nossa ética é personalíssima. O nosso conhecimento sobre as culturas e como fazer esse aporte entre elas também é personalíssimo. Depende de muita pesquisa, depende de muito preparo, de muito esforço e de um desprendimento a determinadas ideias que sejam arraigadas de que isso assim mesmo não vai melhorar. Não, tem que melhorar, tem que evoluir, porque nós precisamos viver num mundo melhor, e esse mundo depende de tradução que seja feita dessa forma, melhor. Algumas outras abordagens aqui, né, de soluções ou de sugestões de soluções, né? Sensibilização e educação, claro, isso é o básico de tudo, promover a conscientização sobre a importância da tradução justa, né? Just translation, em comunidades diversificadas, incluindo a exploração de experiências vividas, como aqueles que enfrentam as justiças translacionais poderão ter recursos para ver os seus direitos atendidos, procurar ajudar a imprimir ou multiplicar esses documentos, ou essas notícias, ou essas orientações, para que as pessoas possam fazer uso delas e melhorar as suas situações, minorar os problemas e aumentar as soluções. Um envolvimento comunitário, claro, sozinho não dá para fazer, sozinho exige aqui, vai acabar existindo aquilo que é aquele silenciamento, que é tão temerário, né? Incluir as vozes da comunidade afetada e os processos de tradução, fazendo com que eles garantam que essas perspectivas sejam adequadamente representadas, tanto de algo que seja muito particular ou muito específico, quanto aquilo que já acaba sendo mais conhecido e mais generalizado. Iniciativas interculturais, é o que nós fazemos aqui também, essa combinação e esse comprometimento que nós temos em compartilhar das nossas experiências e do nosso conhecimento num evento como o nosso e em outros tantos, né? Para fomentar os diálogos interculturais, para levar isso para os estabelecimentos de ensino, quer seja ensino básico, quer seja o médio, quer seja o de ensino superior, levando para uma educação mais apropriada. Então,
iniciativas interculturais, elas são sempre muito bem-vindas, e, lógico, farão toda a diferença. E as políticas públicas? Lutar por essas implementações, porque, afinal de contas, o nosso trabalho também é promover que o diálogo exista e que soluções sejam fomentadas e que elas sejam implementadas em níveis governamentais e institucionais. Então, em relação a isso, umas considerações que a gente tem relativas às injustiças translacionais, buscando a justiça translacional, ou just translation, né, é que promover a tradução e interpretação eficazes, além de políticas que reconheçam e apoiem a diversidade linguística, é fundamental para combater a injustiça translacional e garantir que todos os membros da sociedade tenham acesso igualitário a seus direitos e às oportunidades. E aí, só para dar uma decoradinha, eu coloquei, né, já que nós também trabalhamos com a formação e com a intermediação e também com o compartilhamento de informações com os nossos pares na tradução na área de saúde, aqui eu coloquei uma imagem do Translational Justice in Health Disparities, Research in Genomics. Foi um artigo que eu encontrei, né, da Mayo Clinic, e eu acho que vale a pena fazer a leitura, porque justamente nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de pesquisa, e uma tradução que seja injusta com relação a isso pode trazer enormes complicações para a sociedade e para a cultura global. Então, eu termino aqui a minha exposição e gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e que participam do Profit. Que vocês tenham muito sucesso nas carreiras de vocês e que nós possamos continuar nos encontrando em outros eventos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e eu estou à disposição. Tchau.